Pega a sua Bíblia e vamos meditar no que Deus tem aos nossos corações nessa noite. Vamos abrir no livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. E nós leremos do verso 8 em diante, a partir do verso 8. Sempre é uma alegria estarmos juntos para cear e meditar na palavra de Deus. Eu quero lembrar você aquilo que eu sempre digo: a Bíblia é a palavra de Deus. E quando chegamos diante dessa palavra, de coração aberto, entendendo que cada frase, cada história, cada versículo, tudo que chegou até nós, é Deus querendo falar conosco. E mais uma vez, Deus falará aos nossos corações. 2 Reis 6, do verso 8 em diante, diz: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, ele disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? E respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Então ordenou o rei: descubram onde está o profeta, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Até aqui você pode se assentar. Se fazermos um exercício de memória, você consegue se lembrar, nesses primeiros 4 meses que passaram do ano, uma situação onde você se desesperou? Talvez, fazendo esse exercício de memória um pouco mais amplo, você puxa na sua memória 2023. Teve momentos que você se desesperou? Hoje, baseado nesse texto, eu gostaria de falar sobre essa verdade. Não se desespere, abra os olhos da fé. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Pega na mão dele e diz: não se desespere, abra os olhos da fé. O texto que nós lemos é um texto bem claro e bem objetivo sobre esse cenário de guerra. Não era um momento de paz, não era um momento de descanso, não era um momento de baixar as guardas, era um período de guerra. Guerra entre os arameus ou sírios e Israel. E guerra, você sabe, guerra tem planos, guerra tem estratégias, guerra tem muitas maneiras de se fazer, e por isso pessoas hoje em dia e naquela época ganhavam muito bem.
para ter as melhores estratégias, armarem as melhores emboscadas e assim poder vencer as batalhas. Interessante que a Bíblia vai nos dizer que o rei dos arameus, o rei sírio, ele tem os seus conselheiros bélicos. E eles começam a armar estratégias para destruir Israel. Porém, eles não imaginavam que lá havia um homem de Deus. O profeta Eliseu sempre avisava o rei de Israel: não vão por esse caminho, porque eles estão armando uma emboscada lá. E o rei de Israel mandava alguém para investigar. De fato, os arameus estavam lá. Vai para um outro lado. O rei era avisado pelo profeta e, de fato, a emboscada estava lá, mas de todas elas Deus estava livrando o seu povo. Quando eu olho para esse texto, e olho também para as nossas vidas, algumas lições ficam bem claras ao meu coração. E a primeira delas que eu gostaria que você entendesse é justamente que nós, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, precisamos estar muito mais interessado na comunhão com Deus do que interessado nas estratégias do nosso adversário. Presta atenção nisso. Assim como Israel tinha inimigos para tentar derrotá-lo, nós, como povo de Deus, temos muitos inimigos que também tentam nos destruir. Os demônios, Satanás, têm os seus exércitos, seja no mundo espiritual, como também tem os seus agentes no mundo real, pessoas manipuladas pelos demônios para tentar nos destruir a mim, a você, sua família, seu ministério, o propósito de Deus na sua vida. Os demônios estão agindo através de vida de muitas pessoas e o adversário está montando as suas estratégias, armando as suas arapucas, fazendo ali as suas emboscadas. Mas sabe qual o grande problema hoje? Muitas pessoas perdem a força, esmoronam a sua fé, porque elas ficam por conta própria, escute isso, por conta própria, investigando os inimigos, querendo ir atrás do que os inimigos estão fazendo, buscando saber o que eles estão pensando, o que eles estão armando, sendo que o que nós precisamos não é desperdiçar as nossas forças caçando e tentando descobrir as estratégias do nosso adversário. O que nós precisamos fazer, pastor Lediel? O que Eliseu fazia? Ele tinha sempre contato com Deus que sabe todas as coisas. É o contato com os céus que trazia a revelação necessária. E Eliseu não precisava desperdiçar a sua energia, e o povo de Israel era poupado porque tinham conexão com os céus. Eu não sei aonde você está gastando o seu tempo, os seus recursos, mas ouça o que a palavra de Deus diz aos nossos corações. Você precisa estar em contato com os céus. Se você estiver aliançado com esse Deus, ouvindo esse Deus, você pode ter certeza, a voz de Deus é o que te livra das ciladas do adversário. Algumas vezes eu já falei deste púlpito ao seu coração, que a voz que nós ouvimos determina o nível de sucesso que nós alcançamos. Lá na frente, muitos anos depois de Eliseu, o próprio Mestre Jesus, o Deus encarnado, vai dizer que as suas ovelhas ouvem a sua voz e a obedecem, a seguem. Esse é o segredo do sucesso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver lá no Antigo Testamento, Salomão em sabedoria, dizendo Provérbios 2, verso 6, pois o Senhor, Ele dá sabedoria, e é da sua boca que vem conhecimento e entendimento. Portanto, sai daqui nessa noite com essa verdade latejando na sua alma. O que você precisa saber sobre as estratégias do seu adversário, Deus vai te revelar. Portanto, esteja todos os dias conectado com os céus. Amém? Glória a Deus por isso.
E é claro, quando eu olho para esse texto, fica claro também a necessidade de profetas que trazem orientação para que o caos e a morte não alcance o povo de Deus. Quando você está aqui nesse ambiente, numa reunião formal como essa, desse púlpito emana palavras que te dão direção e que te dão alerta, para que você tenha um posicionamento. Espera-se que você tenha o mesmo posicionamento do povo de Israel. Opa, se tem uma cilada ali, já fui alertado por Deus, não é ali que eu vou. Agora, deixa eu perguntar como que isso acontece lá no ambiente da sua casa. Hoje também é um culto da família. Eu pergunto para você, quem tem se levantado como profeta lá na sua casa para apontar aonde estão as ciladas do adversário? Alguém precisa fazer isso. Alguém precisa estar nessa casa em comunhão com os céus para dizer: aqui tem problema, aqui tem inimigo, aqui tem armadilha, aqui tem cilada. Horas. Como assim você pai, você mãe, está vendo o seu filho conversando com gente que não deve conversar, assistindo youtubers que não deve assistir, flertando com amizades desvirtuosas, e você não se levantou ainda como profeta para dizer: tem armadilha? Como assim? O seu filho já está entrando na adolescência, na juventude, e você ainda não sentou com ele para falar sobre sexualidade. Está esperando quem? A Anitta? Está esperando quem? A escola, com suas ideologias, ensinarem sobre sexualidade para o seu filho? Como assim você não está nem aí para o que é visto e compartilhado nas redes sociais lá na sua casa? Que esse confronto do Senhor nos chacoalhe, para que nós venhamos se levantar como profeta na nossa casa e dizermos: aqui é caminho de vida, aqui é caminho de morte. O Senhor nos revelou que aqui há armadilha, engano, perdição, mas aqui a segurança. Que Deus te desperte para isso. Amém? Fala para quem está do seu lado: seja profeta na sua casa. Aleluia! Quando o rei dos arameus, o rei sírio, percebe que todas as suas tentativas são frustradas, porque nenhuma delas o povo de Israel caiu nas ciladas, ele fica enfurecido. E o texto diz que ele vai convocar os seus conselheiros, vai dar uma bronca. E aí, vocês não vão me falar quem que é o X9? Quem que é o fofoqueiro? Quem que é o traidor? Quem que está do lado de lá, infiltrado entre nós? E a resposta dos conselheiros são muito interessantes. Majestade, nenhum de nós. É Eliseu, o profeta, que está lá em Israel. Isso é interessante, o profeta está lá em Israel, mas o Deus de Israel revela a ele as palavras que tu falas até mesmo lá no seu quarto. Eu gosto disso aqui. Sabe por quê? Fala da soberania, fala da onisciência do nosso Deus, um Deus que é oniovinte, ouve tudo, onividente, vê tudo, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que está nos quartos mais simples, mas também está nos palácios, um Deus que sabe o que acontece nos lugares mais secretos do planeta Terra. Deus sabe de tudo. E como é lindo isso. A gente precisa ter essa certeza na nossa alma que Deus vê o que nós não vemos, Deus ouve o que nós não ouvimos, Deus sabe o que nós não sabemos. E se eu estou conectado com esse Deus,
Deus vai revelar ao meu coração aquilo e somente aquilo que eu preciso saber para que aconteça um livramento. Não mais do que isso. Deixa eu fazer uma aplicação bem direta para a sua vida. Você acredita que tem pessoas que falam mal de você e você não sabe? Sim ou não? Você acredita que tem pessoas que batem nas tuas costas e diz meu amigo, minha amiga, mas por trás tenta puxar o teu tapete? Sim ou não? Tem. E não são poucos. Está cada dia mais raro encontrar verdadeiros amigos e pessoas confiáveis. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que falaram de você, o que pensaram sobre você, as estratégias que elaboraram tentando te destruir. Deus sabe de tudo. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a descansar em Deus e deixar com Deus essas palavras que os outros falam ao meu respeito. Sabe por quê? Tem pessoas que caçam veneno para a sua alma. Porque se ela desconfia que alguém falou mal dela, ela já faz uma investigação completa. Ela quer saber isso, ela quer saber aquilo. Ei, isso só vai te fazer mal. Porque se você ouvisse algumas coisas que falam a teu respeito por trás daquelas paredes, você se decepcionaria, quem sabe até entraria em desespero, em depressão. Tem coisas que Deus nem vai fazer com que você saiba, porque Deus conhece o teu emocional. Mas quando Deus quer te livrar, você pode ter certeza, Ele vai trazer luz e orientação ao seu coração no momento certo. Por isso nós precisamos ter percepção com os céus, porque muitas vezes Deus vai nos dar sonhos que são alertas. Muitas vezes Deus vai enviar ao mensageiro e falar o que você precisa fazer. Mas muitas vezes, e a maioria das vezes é isso que acontece, Deus vai tirar pessoas da sua vida. Escute isso. Quando aquela pessoa que muitas vezes sorria para você começar a se afastar, quando alguém diz que, olha, eu vou estar sempre contigo, hein, conta comigo, mas de repente some. Não entre em desespero e começa a lamentar e chorar. Me abandonou. Ei, Deus está movendo todos aqueles que não vão agregar na sua vida. Deus é soberano, Ele sabe de tudo, Ele sabe o que você não sabe. Se isso acontecer, acalma o seu coração e mantenha a sua comunhão e conexão com os céus, porque tudo o que você precisa é da presença de Deus. Amém? Você crê que Deus sabe melhor para a tua vida? Amém. Confia nele. Quando o rei ouviu isso, como assim? Um homem que tem contato com Deus sabe o que eu falar no meu quarto? Ok, eu pensei que o problema era maior. Eu pensei que a gente tinha gente infiltrada aqui, traidores aqui, mas se é um homem, é simples. Vamos acabar com esse camarada. E está tudo resolvido. Sabe que o rei, e me desculpa a expressão, bobão, não sabia quem era esse alguém. Era alguém aliançado com os céus. E o verso 13 diz que o rei, ele dá uma ordem, descubra onde ele está, mande capturar esse profeta. E quando falaram que o profeta estava em Dotã, o verso 14 diz, e ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Presta atenção, não foi uns 10 com uma espadinha, uns 10 com uma lança. Foram uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, ou seja, instrumentos da antiguidade para enfrentar um grande exército.
Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Na lógica humana, qual a probabilidade de dois homens, era o profeta e o seu servo, dois homens, ganhar uma guerra contra uma multidão de soldados? Pela ótica humana, nenhuma. Mas quando a gente vê o que vai acontecer, nós conseguimos ter uma certeza para a nossa alma, e eu quero que você tenha isso também latejando durante essa semana no seu coração. O que, pastor Lediel? Simples. A Bíblia está nos dizendo que estar cercado por inimigos não é sinônimo de derrota para aqueles que têm uma aliança com o Eterno. Quando nós vamos lá no Salmo 27, o salmista ele vai dizer, e Eliseu vive isso aqui na prática: ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, eu permanecerei confiante. Salmo 27, verso 3. Cola isso na sua alma, para você não se esquecer. Porque todos nós aqui vamos passar por situações e vai ter dias aonde você vai se sentir sozinho. Não teve aquele dia que parecia que todo mundo estava contra você? Poxa, eu cheguei na empresa, um falou uma coisa de mim, o outro tentou puxar o meu tapete, o patrão estava com aquela carazeira, todo mundo parece que está contra você. Às vezes acontece isso. Mas a palavra de Deus nos dá uma certeza. Você pode perder comunhão com todos eles, mas se tiver comunhão com os céus, você ainda terá refúgio para a sua alma, e é disso o que você precisa. Portanto, quando isso acontecer, quando uma situação complexa aparecer, uma adversidade mirabolante surgir diante de você, por favor, não se desespere, porque nós vamos ver aqui que o coração do discípulo do profeta não estava no mesmo nível de maturidade do profeta. O verso 15 vai nos dizer o seguinte: o servo do homem de Deus, alguns pensam ser Geazi. Eu acredito que não, porque no capítulo anterior, Geazi tem aquele episódio com Naamã e ele fica leproso. Bem provável que agora é um outro discípulo, porque tinha uma escola de profetas, né? Acredito ser um outro discípulo. Enfim, esse jovem, que era o servo do homem de Deus, a Bíblia diz que ele levantou bem cedo pela manhã. E quando ele saía, ele viu uma tropa, uma grande tropa de cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Essa exclamação dele lembra muito a gente nos dias de pouca fé. Ah, meu Senhor, o que faremos? Quantas vezes, né? Nós já fizemos essa pergunta: o que vou fazer? O que faremos? Na ótica humana, não tem situação para resolver, não tem solução para esse problema, não tem recurso, não tem habilidades, não tem jeito, o médico desenganou, o psicólogo falou que é um estado grave, o meu gerente do banco disse que não tem jeito. O que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Entenda essa verdade: a cegueira espiritual, ela sempre vai gerar pânico e aflição. A cegueira espiritual sempre vai gerar pânico e aflição. O rei arameu, ele age pelos olhos naturais. E, lamentavelmente, nós temos o servo do profeta, o servo do homem de Deus, também interpretando a situação pelos olhos naturais. A vida vai acontecendo pelos olhos naturais. A gente vai empurrando com a barriga pelos olhos naturais. Porém, se chegar nos momentos críticos e você não abrir os teus olhos espirituais, você cai. Você se aflige, você se desespera. Porque muitas vezes a naturalidade da vida assusta. O ambiente natural apavora.
Aquilo que cabe dentro da razão humana só mostra complexidade. E a solução lógica é essa, é desesperar. Porém, ali tem um homem de Deus, e o verso 17 diz: Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele, para que veja. E a continuação do texto é linda. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao seu redor. Aleluia! Aleluia! Porque a palavra de Deus está nos dizendo que, meu filho, você não precisa viver debaixo desse desespero. Você precisa fazer o seguinte: suba de nível. Fortaleça a sua fé. Compreenda as realidades do mundo espiritual. E é claro, aqui todos nós somos maduros o suficiente para nos encontrarmos e nos enxergarmos na vida desse servo do profeta. Não quero aqui fazer uma divisão entre os espirituais e aqueles que não têm uma fé tão boa assim. Ei, isso fala de fase da nossa vida. Quantas vezes eu e você já nos desesperamos justamente por não entender o que estava acontecendo no mundo espiritual. Muitas vezes, eu e a minha esposa olhavam para uma situação, muitas vezes o comportamento dos nossos filhos, mas o que está acontecendo? E a gente precisa sair dos olhos naturais, ir para o joelho, orar, e o Senhor vai revelando ataques malignos que estavam acontecendo e a gente ali, no ativismo da vida, nem se percebeu. Quantas vezes isso acontece na sua vida? Quantas vezes isso já aconteceu? E quantas aflições você já viveu apenas por não ter aberto os olhos espirituais? A minha oração para todos nós nessa noite é: Senhor, abra os nossos olhos espirituais. Senhor, esse casamento que está indo à bancarrota não é só coisa natural. Abra, Senhor, as nossas visões espirituais. Senhor, aquilo que está acontecendo na minha empresa, todo dia os mesmos problemas, todo dia os mesmos entraves, todo dia as mesmas situações desfavoráveis, o que está acontecendo? Abra os meus olhos. Faça essa oração sobre aquela área da sua vida onde você vê o ataque do inimigo. Faça essa oração sobre os teus filhos, sobre o seu casamento, sobre a sua esposa, sobre os seus negócios, sobre a sua vida financeira, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Você precisa orar: Senhor, dai-me visão espiritual. Eu preciso enxergar o que está acontecendo. E você vai ver que muitas daquelas brigas não é a TPM. E aqui, quando eu falo TPM, falo para as mulheres e para os homens. Como assim, pastor Lediel? Eu falo no curso ele que homem também tem TPM. Não é tensão pré-menstrual, é tensão pré-mensalidade. Quando os boletos começam a chegar, esses homens ficam assim atribulados. Mas você vai ver que essas brigas não são coisas normais. Você vai ver que a rebeldia desse teu filho tem muito do espiritual envolvido e você não teve discernimento. Não é só os hormônios que estão aflorando. É normal ser rebelde assim. Não é. Você vai perceber que os desvios sexuais que estão tentando atacar a sua casa, tem muito ataque espiritual. Você vai ver que muitos problemas das tuas finanças, que parece que todo mês guarda esse dinheiro num saco furado, você vai ver que tem muito do espiritual. Pastor, mas você quer espiritualizar tudo? A partir do momento que nós nos rendemos ao Senhor, não vamos ficar enxergando picuinhas, como muitos fazem, mas você pode ter certeza, tudo é espiritual, no sentido, tudo envolve a sua vida espiritual. Pastor, de onde você tirou isso? Paulo vai dizer: quer comais,
quer bebais, ou seja, as coisas mais básicas e simples da vida. Façam isso para a glória do nome do Senhor. E aqui deixa eu provocar um pouco mais nessa reflexão de hoje. As alianças que você tem feito, com quem você tem andado. Pensa lá no seu melhor amigo, na sua melhor amiga agora. É alguém que tem uma visão ampliada, está também com a visão espiritual desenvolvida, ou é alguém que só anda pelos olhos naturais? Você já parou para pensar o que seria desse jovem se não tivesse um profeta no outro nível ali? Seriam dois desesperados. Eu fico olhando para a Bíblia, eu fico imaginando o que seria de Noemi se não fosse uma Ruth. O que seria do paralítico de Cafarnaum se não fosse aqueles 4 amigos que não desistiram, mas creram que Jesus poderia curá-lo? Seja você essa pessoa com os olhos espirituais envolvidos, estenda as mãos para ajudar quem precisa. E ore para que também Deus dê amizades, alianças para você de pessoas que não andam apenas com os olhos naturais, mas têm discernimento espiritual. Precisamos disso. E eu olho para esse texto, vendo a reação desse jovem, eu também aprendo que não é porque nós não conseguimos enxergar o agir de Deus que Deus não estava agindo. É a nossa fé que estava pouca. É a nossa visão que estava travada. Tem pessoas que se dizem cristão, assembleiano, lá de Blussede ainda, que às vezes murmura de Deus, reclama de Deus. Cadê Deus nesse momento difícil? E Deus já enviou os seus anjos, estão ali, guardando e protegendo a vida dele. Ele está murmurando, porque está com os olhos espirituais fechados. Tem tanto livramento que Deus já deu a mim e a você, que nós nem imaginávamos e nem sonhávamos que estávamos sendo atacados, que o diabo tinha armado uma cilada. Deus nos livrou. Sabe por quê? Alguém orou. Alguém lá atrás esteve de joelho por você. Sabe, muitas vezes eu sinto que eu desfruto de bênçãos que o meu avô e a minha avó oravam por mim. Hoje. A palavra diz que nenhuma das orações dos justos cai por terra. Todas elas são guardadas numa taça diante de Deus. Certa vez eu conversava com o Juninho. Me encontrei uma vez com ele, filho do pastor Samuel Lemos, e ele falou isso também para mim. Ele falou: sabe, pastor Lediel, às vezes eu vejo a minha realidade, a da minha irmã, e eu sei que não tem nada a ver com os nossos esforços naturais. É a oração do papai, da mamãe, do vovô, dos tios sobre a minha vida. É fato isso. Então nós precisamos ter essa certeza. Não é porque eu ainda não abri os meus olhos espirituais que Deus não está agindo. Deus está fazendo, Deus está guardando, a sua misericórdia está sendo manifesta. Agora, quando você entra nesse nível de abrir os olhos espirituais, a mudança acontece aqui. Aqueles soldados sírios não iam fazer nada contra o jovem. Não iam conseguir matá-lo. Mas ele ainda não estava vendo, por isso a angústia e o pavor na alma. Mas quando ele subiu de nível, eu acredito que esse moço,
ele começou a pular de felicidade. Acredito que ele começou a gritar: pode vir, pode vir. Vocês não sabem o que está esperando por vocês. A calmaria invade a alma. E isso é todo dia, para mim e para você. Todo dia. Eu estou aqui afirmando que quando o desespero domina a nossa alma, é porque a nossa fé não alcançou ainda o nível que Deus deseja para as nossas vidas. E nós precisamos fazer a oração que os discípulos fizeram: Senhor, acrescenta a nossa fé, acrescenta a nossa fé. A palavra do Senhor não cai por terra. O Salmo 46 vai nos dar essa garantia desse cuidado sobre os seus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema, os montes se afundem no mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e assim as montanhas sejam sacudidos, nós não temeremos, porque cremos e confiamos no Senhor. Você pode aplaudir esse Deus que cuida de você, que guarda a sua vida, guarda a sua casa. O profeta, ele vai fazer uma outra oração, e é um abrir e fechar de olhos, porque o profeta diz: Senhor, abre os olhos desse moço que é do teu povo, para ele ver a realidade. E daí agora eles vão fazer uma outra oração: Senhor, cega os olhos desses outros aqui, cega os olhos dos soldados arameus. Você imagina a cena, eles perderam todos os soldados daquela tropa perderam a visão na hora. Você imagina isso? Você está cercando ali uma cidade para capturar um homem, de repente, do nada, você fica cego. Que desespero. Tenta andar por aqui de olho fechado para você ver o desespero que é. Eu imagino esses soldados guardando a espada na bainha, apalpando um ao outro, não sabendo o que fazer, um segurando ele na mão do outro. De repente, eles ouvem uma voz dizendo: ô, quem vocês procuram? Não está aqui, vou conduzir vocês. E se era uma grande tropa, não tinha como Eliseu sair pegando um agora e leva, o outro depois, não. Vamos lá, todo mundo dá a mão para o outro, vamos fazer um trenzinho aí. Eu vou puxando o primeiro, vocês vão vindo. Sei como é que foi, estou imaginando aqui, a Bíblia não diz. Mas a Bíblia vai dizer que o profeta, ele vai conduzir toda aquela tropa lá para Samaria, que eram os inimigos ferrenhos dos arameus, dos sírios. Os homens estão todos cegos, inutilizados agora como soldado. Eles caminham todo esse período, de Dotã até Samaria. E quando eles chegam, eles estão no meio do povo de Israel. E daí Eliseu vai fazer mais uma oração. Deus, pode abrir os olhos dele. Você imagina a cena. Esses homens ficaram apavorados. E fomos pegar uma pessoa, vamos morrer agora. E o rei de Israel, o texto vai dizer assim lá no verso 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E daí Eliseu respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros e captura com a espada e o arco, não é? Ordena que sirvam comida e bebida e deixem que voltem ao seu senhor. E o verso 23. Então, o rei preparou-lhe um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, olha esse verso 23 do final. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Durante um período, a guerra se findou. Sabe por quê? Pela sabedoria do profeta. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você que é verdade.
Às vezes a tendência é pagar na mesma moeda. Imagine, Deus te deu vitória sobre alguém que queria te matar. Deus colocou na tua mão aquela pessoa que queria fazer mal para você. Na lógica humana, a razão humana diz: esmaga, mata, finaliza. Naquele momento, Deus, através do profeta, dá um comando. Ei, nem todas as batalhas você vai vencer com a espada. Muitas vezes vai ser com o pão, vai ser no compartilhar, vai ser no abençoar as pessoas que te magoaram e te feriram. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você: quando Deus te der a vitória, não reaja no nível do seu inimigo. Quando Deus te der a vitória, faça aquilo que os céus mandarem você fazer. E se for para compartilhar pão, que assim seja. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele inicia o capítulo 12 falando de uma renovação de mente, assim que você transforma. E lá no verso 21, ele diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Jesus ensinando lá no Sermão do Monte, ele vai dizer assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, não, amem também os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filho do seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que amam vocês, que recompensa vocês terão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os irmãos de vocês, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, seja perfeito, como é o Pai de vocês celestial, que é perfeito. Ei, mais uma vez, pega na mão de quem está do seu lado e fala para essa pessoa: Deus te dará livramento. E você ainda será bênção na vida de quem te perseguiu. Glória a Deus. Quando nós olhamos para essa palavra, o Senhor nos traz algumas lições. O tempo passou, eu preciso finalizar, mas eu quero que você saia daqui com essa convicção. Deus está agindo, mesmo quando os inimigos estão atacando. Sim, você tem razão, estão tentando te destruir. Você tem razão, estão tentando te caçar, estão tentando te matar. Mas você não está sozinho. Maior é aquele que está com você. E a palavra de Deus para o seu coração é: não se desespere. Abra os olhos da fé. Quando os discípulos estavam no meio da tempestade e eles estavam gritando de medo, veio uma voz daquele vulto que eles imaginaram ser um fantasma: não tenham medo, sou eu, disse o Senhor. Quando Jairo está com a sua filha doente, ele vai buscar Jesus e eles estão indo a caminho da casa, os mensageiros vêm com a notícia: ô Jairo, nem adianta mais incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Opa, naquele momento o Senhor precisa abrir os olhos da fé de Jairo. E o texto da palavra de Deus vai nos dizer que o recado do Senhor foi: Jairo, não temas, crê somente. Quando Maria e Marta sabem que o seu irmão Lázaro está há 4 dias morto, pela lógica humana, não tem mais esperança e solução. Mas daí Jesus chega. E Jesus vai falar para elas: eu sou a ressurreição e a vida. Na cruz, o véu foi rasgado, para que não apenas uns poucos sacerdotes pudessem ter essa conexão. No tempo da graça, pós-Cristo, eu e você,
temos mais oportunidade que o profeta Eliseu, que esse jovem. Por que andar com os olhos espirituais fechados, se através da cruz de Cristo nós podemos enxergar a realidade do mundo espiritual? E a realidade é essa: Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, por amor a mim e por amor a você. Portanto, não devemos e nem precisamos nos desesperar. Precisamos abrir os olhos da fé.